10 dias antes das eleições, eu fui alvo de uma operação da Polícia Federal igual a que aconteceu na semana passada aqui em Brasília. Na época, me acusaram falsamente de coisas muito graves. Receber malas de dinheiro de um empresário, atuar no Congresso em defesa de uma construtora, receber Caixa 2. Passaram dias repercutindo matérias repetidas sem parar pela imprensa. A investigação correu, quebraram sigilos, buscaram provas e a conclusão do inquérito foi essa. A PGR não viu... O que tu achou desse vídeo aí, cara? Esse vídeo é a sopa de letrinha de político investigado, né? O que ele alega sempre? Ele é um perseguido político porque a polícia está sendo instrumentalizada pelo adversário. E aí o curioso do Ciro Nogueira é que ele já foi blindado pelo STF pelo menos umas 5 vezes, acusado de envolvimento com propina. O Odebrecht, o TC Engenharia, delatores da JBS apontaram, já foi acusado de comprar silêncio de uma testemunha e de formar o quadrilhão do PP em diretoria na Petrobras. Então, nessas 5 acusações, ele foi blindado pelo Supremo. Aí, o que ele usa a blindagem que ele obteve do Supremo Tribunal Federal para dizer assim, já me acusaram de coisas gravíssimas lá atrás. E, no entanto, jamais conseguiram provar. E eu fui... E aí usa, eventualmente, essas palavras. Né? No caso, o Lula, que usa inocentado, né? Que não é exatamente o que acontece. Então, tá querendo dizer, estão fazendo tudo isso de novo. Eu sou sempre perseguido, porque eu zelo pelos interesses do meu Estado. Mas o povo do Piauí sabe, me conhece, etc. Esse é o discurso do Ciro Nogueira. É sopa de letrinha. É o media training característico ali, escrito por marqueteiro, tá lendo a notinha oficial de todo político. Tem, obviamente, muita gente que cai nesse tipo de engodo. Tu tem mais ou menos a minha idade, tu já deve ter visto já os piores clipes do mundo, do Marcos Mion, né, na MTV, lembra? Que ele ficava passando um clipe, ele ficava esculachando o clipe. Cara, olha que... Não, eu achava a maior graça. Eu também. Porque teve um episódio pra mim que é o melhor da carreira do Marcos Mion, não sei se eu acompanhei muita coisa, mas que é ele analisando o Fábio Júnior e recebendo como entrevistada a Patrícia de Sabres, não me lembro como é que se pronuncia. Aliás, é seguidor, um abraço pra ela, que é super gente boa. E o Fábio Júnior, aí ele para o vídeo e fala, ele criou um programa de entrevista pra chavecar, né? Que é como vocês usam aqui em São Paulo. E aí ele vai analisando o comportamento. E depois ele casou com ela. E depois se separou, que o Fábio Júnior já casou mais 8 vezes. Tipo Vinícius de Moraes. Mas isso era muito engraçado. E quando ele analisava o videoclipe, era mais ou menos o mesmo tom. Por isso que eu lembrei. Por isso que eu tô dizendo, que assim... Para tudo. Vamos fazer. A gente tinha que fazer no Flow News. A gente tinha que fazer no Flow News uma série, pegando esses vídeos desses caras aí, meu irmão. Que tu tá vendo que ele... Pô, tu olha pra cara... Com todo respeito, entendeu? Mas tu olha pra cara dele e tu sabe o que ele vai falar nos próximos 5 minutos. Exatamente. Né? Tu sabe já. E outra, o cara... Nossa, meu irmão. Dá um pouco de vontade. Porque assim, a sensação que eu tenho é que funciona. Funciona. Vagabundo vota de novo. Né? Vota, funciona, pô. É porque, eu já expliquei isso aqui, mas é importante explicar a luz desse vídeo do Ciro Nogueira. Tem um outro trecho aí que é o que eu tava falando sobre a loja de motos. Tá em nome de familiares. O que acontece? Esquece o Ciro Nogueira, esquece os personagens específicos. Vamos raciocinar sobre o esquema de corrupção. Então, em geral, atualmente, principalmente, o cara não vem com a mala de dinheiro e entrega pro político. Até porque, muitas vezes, o dinheiro é muito grande. O volume é muito grande, não cabe nas mochilas. Mas ele precisa de um esquema de lavagem de dinheiro. Por isso que tanto se fala em asfixiar a lavagem de dinheiro do crime organizado. Foi pauta hoje, porque o Lula, aí, em ano eleitoral, resolveu lançar política de segurança pública. Não fez isso em 5 mandatos e tal. Agora, no ano eleitoral faz milagre, né? Até o PT vai combater a insegurança pública. Então, se fala muito de asfixia financeira, porque você tem que seguir o caminho do dinheiro. É outra coisa que se fala muito, de investigação. Então, assim, necessariamente, quando o sujeito quer receber propina em troca de algum favor político, de algum favor na administração pública e tal, ele tem um esquema. Ele tem laranjas, ele tem testa de ferro, ele tem eventualmente familiares que comandam uma empresa pela qual ele vai receber o dinheiro, etc. E por que isso é dessa maneira também, entre outros motivos? Porque caso venha a ser descoberto, caso alguém suspeite, ele vai alegar o quê, Igor? Ele vai alegar, não, essa é uma empresa disso, e simplesmente compraram o serviço, compraram o produto, minha empresa como chocolate, eu lá vendendo panetone. Não é? É isso que ele vai alegar quando acontece. E aí é isso, aconteceu, né? E a gente vê políticos fazendo essas alegações. Aí as pessoas têm que acreditar o quê? Elas têm que acreditar que é tudo uma grande coincidência. É uma grande coincidência. Que o Daniel Vorcar é ligado a determinada empresa, essa empresa estava pagando uma empresa ligada aos familiares do Ciro, mas é uma coincidência. O grupo do Vorcar estava simplesmente comprando peça de motocicleta. Entende? Serviço ali, de motocicleta, sei lá que serviço que presta a lojinha lá da família do Ciro Nogueira. Você tem que acreditar nisso. Enquanto que o Ciro Nogueira estava em evento internacional, participando de painel do lado do Ciro, dizendo que o Ciro era meu amigo, como eu mostrei, resgatei o vídeo. Enquanto o Ciro Nogueira estava no Senado apresentando a emenda master para aumentar o valor de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. E aí o que ele diz agora? Ele diz, não, sempre defendi o aumento do valor de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Inclusive, agora que nem existe mais Banco Master, vou propor de novo. Sem brincadeira, cara. O vídeo dele é assim. É para afetar, que olha, não tem nada a ver. É para você tentar acreditar que essas conexões são só coincidências e aí vem pessoas muito malvadas, adversários políticos, que tentam colocar tudo no mesmo bolo, entendeu? Trouxa que cai, né? E o que tu pensa, cara? A gente falou aqui um pouco sobre o Davi Alcolumbre e qual foi o papel dele nesse vai e vem da dosimetria, né? Cara, a gente tá falando... quanto tempo dura um mandato de presidente do Senado? De presidente do Senado são 2 anos, né? Se eu não me engano, Esses caras não são poderosos pra cacete. Assim, ser reeleito ainda, Davi Alcolumbre, porque ele já foi, mas aí deixou de ser, aí foi de novo. E assim, o fato de ser um presidente já o ajuda pra caramba a se manter presidente, né? Sim, claro. E é engraçado como funciona. Eu sei que no primeiro dia, logo no começo do mandato, os caras já têm que escolher quem vai ser o
o presidente, e é interessante que já ouvi falar que o cara já tá em campanha pro próximo mandato, tá ligado? Não, total. Fez parte aí dessas articulações. Ele estava querendo o voto da oposição. Já teve o apoio. O Flávio Bolsonaro apoiou o Davi Alcolumbre. O Jair Bolsonaro deu entrevista dizendo, ele dizia, claro, que não, é que a gente não tem chance com outra candidatura, porque o Eduardo Girão, o Marcos Pontes fizeram uma chapa ali para ser presidente do Senado. Mas a gente não tem chance, então a gente tem que apoiar mesmo para ver se a gente consegue pelo menos uma vice. É sempre esse discurso, mas estão sempre juntos lá com o Centrão. O Flávio aparece em vídeo, eu já mostrei várias vezes, quem acompanha meu trabalho sabe, dando a mãozinha para comemorar com o Davi Alcolumbre a vitória dele como presidente do Senado. E o Davi Alcolumbre é essa figura que tenta barrar investigações, que faz esse tipo de escambo, segura CPI, segura processo de impeachment de ministro do STF, obviamente não quer ser investigado, não quer que a investigação sobre ele avance no Supremo Tribunal Federal, não quer que o governo deixe avançar investigações pela Polícia Federal. Há relatos foi publicado na imprensa de que o Davi Alcolumbre chegou a pedir para o Lula para ele evitar que houvesse injustiça, que é sempre dentro desse código. Né? É sempre dentro desse código que os políticos fazem. Por isso não fala assim, barra investigação aí que descobriu aqui a minha roubalheira, tá, não sei o que. Tem vários justiças, né? Tem gente que fala, é sacanagem com a minha família, tem gente que fala, cada um fala de um jeito. Mas é sempre o discurso como se eles fossem grandes vítimas e fosse necessário fazer alguma coisa para, na verdade, retomar a imparcialidade e a independência. Na verdade, é a tentativa de instrumentalizar o órgão para que a investigação sobre ele não avance. Mas que não teria conseguido merda, isso. Meu irmão. Isso, você não precisa de nada disso. Porra, você não fez merda, os caras investigar, pô. Pois é. Quer dizer, me parece simples, entendeu? Eu não sei se não é simples, talvez não seja, né? Eu tô falando sério, que vai que chega lá não é tão simples assim, entendeu? O cara que vai te investigar é sei lá, qual que é. Me parece, no entanto, que se geralmente não fez nada... geralmente tem uma margem. Né? Que a alegação é que, não, a perseguição política é isso, você não fez nada e a pessoa está investigando. Mas, no mínimo, né, existe alguma margem aí bastante forte. Mas geralmente, nos casos que avançam mesmo, você tem um esqueleto no armário muito grande. Ciro Nogueira já tá aí no 10º esqueleto. Pois é, e esses caras não param de surgir, né, cara? Acho que é uma reflexão pra quem tá assistindo a gente também, cara, que esses caras não param, eles não saem de cena, né? Eles estão o tempo inteiro, a gente já fala isso, como você falou. O Ciro Nogueira, essa é a sexta. Pelo menos. E esse é o problema, Igor, é que o Brasil não consegue se livrar do ponto de vista político das pessoas que se envolvem em grandes escândalos, pra gente dizer assim, né? Porque é tudo supostamente, né? Mais ou menos, né? Não sei. É que no Brasil você não pode chamar um ladrão de ladrão se ele não foi condenado, mesmo que todo mundo saiba que ele é ladrão. Não tô falando de ninguém especificamente, e esse é um dos problemas. Você fica numa autocensura, você fica meio censurado pela linguagem, principalmente as pessoas como nós, que não têm imunidade parlamentar. Parlamentar, ele fala lá, o diabo, às vezes, eventualmente, se tem uma flexibilização e o ministro do STF vem pra tutelar, e aí o parlamentar briga, dizendo, eu tenho imunidade, eu posso falar o que eu quiser, então tem todas essas discussões. Então eles eventualmente chamam de ladrão. Mas tu não tem imunidade pra cometer crime. Aí o cara fala assim, fudeu então, porque tudo é crime, né? Tu tá falando tudo que tu quer é crime, porque é um pouco verdade também, né? Não tem imunidade. O cara, pô, mas tu tá chamando o cara de ladrão. Isso é crime. Aí tu fica, caralho, ser ladrão é crime. E aí? Não, pois é, mas aí voltando, você não consegue se livrar dessas pessoas. E essas pessoas ficam com muito poder com muita influência, comandam o partido. O Ciro Nogueira é o presidente nacional do PP, que é um grande partido que é disputado na época de corrida eleitoral, porque você se juntar a um partido muito grande dá mais tempo de TV, dá palanque em diversos estados. O Brasil é um país continental, então o candidato precisa percorrer muitos lugares, e esses partidos têm prefeitos, têm vereadores, tem gente ali para receber, para organizar, para mostrar com quem que você tem que falar, para você conseguir mais votos, os segmentos da população que são mais suscetíveis, etc. Então é uma estrutura, uma capilaridade muito grande, e esse pessoal comanda tudo isso. Então, eu repito, o que Adam Smith falava, pai do liberalismo econômico, se você não pune a infração penal, a sociedade tende ao fracasso. Porque essas pessoas ficam no poder e elas continuam impedindo o país de crescer economicamente, de ter decência. Né? Se você não tiver decência, no Brasil existe essa ilusão de que as pessoas indecentes vão levar o país ao crescimento. Isso é uma coisa maluca, né? É uma das coisas mais malucas que existe. E é assim dos dois lados, né? Ah, mas você quer a esquerda limpinha? Ah, mas você quer a direita limpinha? Eu quero a política limpinha mesmo. Pois é, essa é a ideia, essa é a meta. Essa é a meta, política pública de qualidade, feita por pessoas responsáveis que querem fazer o bem para o país, com interesse público, etc. Tu viu não é um bando de gente que está vendendo medida legislativa para empresário bandido. Né? Total. Tu viu os caras bebendo IP lá, cara? Porque os bolsonaristas puto porque... sabe a marca de Você pode me explicar essa história do detergente, cara? Cara, os caras entraram numa que o detergente IP estava sendo perseguido pela Anvisa. Uhum. Porque eu vi que eles tinham sido... Olha esse cara, meu irmão. O cara tá bebendo...